Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta sexta-feira, dia 12 de junho. Hoje a nossa edição é compacto, falando dos assuntos que foram destaque essa semana, e a gente faz um resumo sobre eles com algumas atualizações aqui para você. Vamos começar falando de um assunto que foi destaque logo no início da semana, que foi a volta da divulgação dos números totais de casos de coronavírus aqui no Brasil. Também o número total de óbitos. O Ministério da Saúde havia suspenso esses números, suspendido a divulgação desses números, dizendo que eles não representavam a realidade no país. Porém, devido a algumas reclamações e também uma própria recomendação do Ministério Público Federal, o Ministério da Saúde voltou a divulgar o número total de casos de Covid-19 aqui no Brasil. A não divulgação retirou o Brasil dos rankings mundiais de coronavírus. Porém, com a volta na última terça-feira da divulgação do número total de casos, uma má notícia. Nós já somos o segundo país em número de óbitos pela doença, cerca de 42 mil óbitos. Hoje, o Brasil já tem mais de 828 mil casos confirmados de coronavírus, mais de 363 deles recuperados, mas o número de óbitos é impactante. São 41 mil, menos de 42 mil casos confirmados. Estamos ali chegando próximo de 42 mil casos. Porém, existem divergências, com a divulgação oficial e alguns dados que são atualizados posteriormente. A média ali baseando em cerca de 42 mil casos, os números divulgados de mortes por coronavírus aqui no Brasil. Aqui em Minas também nós tivemos um aumento expressivo, nesse início de junho, já ultrapassamos 16 mil casos, quase metade deles recuperados, porém o número de óbitos também já ultrapassou 400 mortes aqui no estado de Minas, que tinha uma situação bem controlada do coronavírus por aqui, com baixos índices de infecção e também menos números menores de mortes em decorrência da pandemia. Aqui no leste de Minas, nós tivemos também aumentos expressivos. Em Governador Valadares, cidade polo da região, 351 casos confirmados até o último levantamento, divulgado ontem, e 22 óbitos pela doença. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a extensão do programa Auxílio Emergencial por mais 2 meses. O Ministério da Cidadania divulgou durante essa semana, junto com o Ministério da Economia, que o benefício será ampliado por mais 2 meses. O benefício já está em sua segunda parcela, está sendo pago a sua segunda parcela, e as pessoas agora com maior facilidade para resgatar o benefício já podem evitar o acesso às agências físicas, podendo aí transferir por meios eletrônicos, meios digitais, os seus recursos para outras contas ou fazer uso do seu benefício através dos meios digitais. E agora, com o aumento, mais de 2 parcelas, vai dar um alívio aí para as pessoas que já estavam preocupadas com o fim desse benefício, porque a situação realmente é muito crítica para essas pessoas que dependem do seu trabalho direto, das vendas de rua, das atividades de rua, para ter a sua renda mensal. Fica essa boa notícia aí sobre o auxílio emergencial. Uma outra notícia de destaque essa semana foram as operações da Polícia Federal. Foram diversas operações, 2 delas chamaram a atenção porque combatiam os desvios de recursos destinados a enfrentamento da Covid-19. Uma delas aconteceu no Pará, onde o governador do estado foi alvo dessa operação, e essa operação investigava a compra de respiradores que não foram eficazes contra a coronavírus. E o próprio governador do estado, Helder Barbalho, disse que abriria uma ação contra a empresa que revendeu aí os respiradores. E para encerrar agora com assuntos mais amenos, nós vamos falar sobre as lives que realizamos esta semana aqui no nosso perfil do Instagram do Jornal Super News. Foram 2 lives, uma delas com o jornalista Elton Carvalho, que falou com a gente sobre a série de lives que ele realizou
ao longo desses meses de abril e maio, em seu perfil no Instagram e também no perfil do programa Na Lente, do qual ele é apresentador. Elton Carvalho fez diversas lives com personalidades da música, do teatro, da televisão. As entrevistas estão disponíveis no perfil do programa Na Lente, no Instagram e também no YouTube. Uma outra live realizada aqui no canal Super News na quinta-feira foi um bate-papo super descontraído com a atriz, apresentadora e fashion designer Leila Valadares. Leila Valadares falou sobre o enfrentamento da pandemia de Covid-19 com o uso de máscaras, deu dicas importantes para a gente e falou também sobre o racismo nos Estados Unidos, que ela acompanhou por meio da série de protestos contra a morte de George Floyd e também o racismo na sociedade americana. Ela citou como exemplo uma história da primeira mulher negra a se tornar milionária nos Estados Unidos, que é tema da série Self-Made, a série original da Netflix, que mostra em 4 episódios como uma mulher com suas ideias revolucionárias transformou-se na primeira mulher negra milionária dos Estados Unidos. E terminamos por aqui. Ontem foi feriado de Corpus Christi, amanhã é feriado novamente em Governador Valadares, dia de Santo Antônio. Desejamos a você um excelente fim de semana. Até semana que vem.